Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre como ter um casamento mais feliz, como viver um casamento feliz. Mas antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Ângelo, eu sou psicóloga e também mentora de mulheres na área de restauração de casamentos. Então, hoje o meu trabalho é trazer esperança para essas mulheres que muitas vezes olham para os seus casamentos, não veem mais saída, ou até mesmo acham que já chegou ao fim. Então, eu venho dizer que, de fato, eu trago a esperança de que é possível. Eu já passei por isso no meu casamento, e hoje eu posso dizer que realmente, de fato, eu vivo um casamento feliz. Eu consegui alcançar aquilo que eu tanto busquei, que é ter a minha família e viver um casamento feliz de fato. E como que eu entendi isso na minha vida, como que eu aprendi isso, né? Primeiro que eu e meu marido, desde o começo, né, desde o nosso namoro, a gente já viveu um relacionamento bem conturbado, porque nós dois tínhamos muitas diferenças, nós éramos totalmente diferentes um do outro, e a gente não conseguia entender de fato qual era o real sentido do casamento, né? Qual era o verdadeiro sentido. Acho que muitas de nós não fomos ensinadas a, de fato, viver isso, né? Olhar para o matrimônio com real sentido, né? Do que de fato é o casamento, por que, que nós devemos nos casar, o que, que o casamento, o que se espera, né? O que esperar de um relacionamento, de um casamento, né? Estar vivendo com uma outra pessoa. Acredito que a maioria de nós, né, a maioria das mulheres aí que veio desde a década de 80, ouviu muito das nossas mães, das nossas avós, né, questões como não dependa de homem, né, trabalhe porque você precisa ter a sua independência. Acho que muitas de nós crescemos ouvindo isso. Ou então também vivemos em casamentos, né, dos nossos pais muito conturbados, né, eu mesma passei, o casamento da minha mãe e do meu pai foi um casamento muito conturbado, de muitas brigas, então, nós crescemos em ambientes a qual isso influencia também na forma como nós vamos ter o nosso relacionamento, né, no nosso casamento. E isso influenciou muito na minha forma de ver o casamento e também de não entender qual era o meu papel como mulher ali dentro do casamento. Então, eu acho que isso contribuiu muito para que eu vivesse, né, um relacionamento conturbado e chegasse a quase uma separação. Cheguei a quase perder a minha família, a ver que de fato não tinha mais saída e olhar para aquela situação e ver que eu estava perdendo o bem mais precioso que Deus tinha me entregado, que era a minha família. Então, a partir daí, né, a partir desse momento em que eu olho para aquilo que está acontecendo, eu começo a entender que eu precisava mudar, que aquilo precisava partir de mim. Porque quando eu me casei, eu pensava que o meu marido precisava me fazer feliz, né? E se eu tivesse entendido desde o começo que não era isso, talvez eu tivesse vivido um casamento feliz desde o início. Então, quando eu me casei, né, eu passei por muitos problemas porque eu achava que o meu marido tinha que me fazer feliz, né? Eu estava me casando para ele me fazer feliz e eu já estava colocando nas costas dele um peso muito grande, né? Porque nenhum de nós nos casamos para curar as feridas das outras pessoas. Nós não nos casamos para isso. De fato, nós nos casamos pensando que em ser feliz. Ah, eu vou me casar porque a pessoa vai me fazer feliz. E nós já colocamos um peso nas costas da pessoa muito grande. E eu achava que ele deveria fazer isso por mim, né? Então eu já me casei colocando esse peso nas costas dele e acreditando que isso deveria partir dele. Mas o casamento, ele não é isso, né? De fato, nós não nos casamos para ser felizes. E muito pelo contrário, né? Nós nos casamos para fazer o outro feliz. O intuito do casamento é que você faça aquela pessoa feliz e que você extraia o melhor dele, né? O casamento é fonte de melhora para os dois. Os dois devem ser a fonte de melhora um do outro, né? A finalidade, né, o fim último do casamento é que você seja a fonte da salvação do seu marido. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, né, tudo mudou para mim. Então, foi aonde eu comecei o meu ponto de mudança. Porque se eu tivesse entendido isso desde o começo, né, muitos problemas teriam sido evitados no meu casamento. Porque o amor, o que, que é, né? É aquele movimento que é para fora de si mesmo, não para nós. Não aqui para mim, não sou eu, não vou me amar ao máximo que eu puder. Não, isso é uma questão egoísta. O amor, ele aponta para fora, é uma seta que aponta para o outro, né? Não é para a satisfação das minhas vontades.
É preciso que, para que exista um casamento, precisa antes de existir o amor. Então, o amor é essa seta que aponta para o outro, que aponta para fora, que eu queira fazer com que tudo que eu faça é para o bem daquele que está comigo. Então, isso foi naquele momento, para mim, aonde começou o meu ponto de mudança, aonde se eu tivesse entendido isso desde o começo, eu teria vivido um casamento feliz desde o início, né? Mas eu precisei passar por todo um processo, eu precisei passar por todo este momento de quase rompimento para começar de fato a entender o real sentido do casamento. Então, hoje, o que muitas mulheres passam é porque estão contaminadas, né, com o pensamento, muitas vezes, das ideologias que trazem hoje, né? Eu fui uma mulher que fui influenciada, sim, né? Eu trouxe isso para mim, para o meu casamento, e muito porque eu falei, porque a gente tem o quê? Desde lá do começo, né? A gente vê o casamento dos nossos pais, são casamentos que já o exemplo, né? A dificuldade no nosso casamento já começa com o exemplo que a gente tem dentro da nossa casa. E isso a gente vai trazer o quê? Para o nosso casamento, como eu falei no começo. Então, se tudo que a gente vai passando, né? Todas as experiências vão nos mostrando que não é dessa forma, que nós podemos fazer de uma forma muito melhor. E foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava mudar, que essa mudança precisava partir de mim. Não dava mais para colocar a culpa no meu marido, até porque o meu marido sempre foi muito mais maduro do que eu. Né? Desde o início do nosso casamento, eu já entendia que o problema estava comigo, eu entendia que o problema estava, que eu precisava entender quem eu era, quais eram as minhas inseguranças, os meus medos, e eu sabia que o problema estava comigo, porque o meu marido sempre tentava extrair o melhor de mim. Porém, eu continuava imatura. Quando eu me casei, eu tinha muita dificuldade de desvincular da minha mãe, né? Muito apegada ainda àquele papel de filha. Então, quando foi para o casamento, eu não conseguia de fato assumir o papel da esposa. E isso é uma coisa também que eu atendo as minhas alunas, né, na mentoria, e eu vejo isso também, a dificuldade das mulheres de assumir o seu papel enquanto mulher, mas porque não sabem qual é o papel, não sabem como desempenhar, tanto que falam, tá, mas então qual é o meu papel? Porque já chega no casamento tendo toda uma visão daquilo que ela construiu, né? Do casamento dos pais, que muitas vezes são casamentos que não foram felizes, não foram casamentos que tiveram sucesso, que acabaram se separando. Então já traz isso também, né? E isso dificulta a mulher a tomar, de fato, a iniciativa, né, no casamento e, de fato, colocar o seu papel de mulher. Falar, não, agora eu sou casada e agora eu preciso exercer esse papel. Então, isso dificulta muito também dentro do casamento. Então, o que a gente precisa entender aqui é o principal ponto, né? Nós não nos casamos para ser feliz, nós nos casamos para fazer o outro feliz. E quando o outro também tem esse pensamento, os dois são vistos, os dois se tornam felizes, né? Porque você começa a olhar para as necessidades da pessoa que está com você e você não olha somente para as suas necessidades. Olha, mulheres, escutem aqui um conselho que eu vou dar para vocês aqui, né? Eu sei que vocês estão contaminadas pelo pensamento contemporâneo, né? Porque por aquilo que muitas mulheres escutam, né? Da mídia, de como as pessoas trazem isso para vocês hoje. Mas é isso que está adoecendo as mulheres e destruindo os casamentos. Porque a gente quer lutar contra algo que não precisaria ser assim, não precisaria ser esta guerra dentro do seu lar. Se você entendesse de fato que existe uma natureza dentro de você e que você precisa deixar com que isso seja vivido, com que essa natureza seja vivida. Quando que o meu casamento passou a ser um casamento que os conflitos foram diminuindo, que os problemas foram se resolvendo? Quando eu entendi que não dava mais para lutar contra aquilo que era natural meu, que era natural da mulher, né? É natural nosso do cuidado, é natural o acolhimento, é natural nosso a gente querer olhar para o outro e ter esse bem, querer que o outro tenha esse bem-estar.
Então foi quando eu parei de lutar, quando eu parei de querer tomar o lugar do masculino, o lugar do meu marido, quando eu passei a respeitar de fato, né, a entender que eu tinha aquele marido e que a partir de agora eu precisava me posicionar como uma mulher e respeitá-lo mesmo como o homem que estava ali, que era o que ia nos guiar, que era o que ia proteger a nossa família, que ia prover e que ia me acalmar de fato, porque o homem, quando ele está na posição dele, né, realmente de homem, quando ele se posiciona para cuidar, para prover, para proteger, nós mulheres nos sentimos mais calmas, mais tranquilas e mais seguras. Vai tornando o nosso casamento mais tranquilo e mais ordenado, porque existe uma ordem tanto para o homem quanto para a mulher, né? Que eu vou falar em um outro vídeo, é um outro tema, mas a gente precisa entender isso. A partir do momento que o nosso casamento vai ficando mais ordenado, é quando o homem e a mulher vivem de fato os papéis dentro do seu casamento, de uma forma ordenada. Isso não é o que eu acho que eu quero, né? Isso é como antropologicamente falando, né? O papel da mulher e do homem. E é isso que a mulher busca e é isso que o homem busca. Por mais que esteja desconstruído isso hoje, a gente percebe que o adoecimento, né, das mulheres, né, no casamento, o adoecimento das pessoas, a destruição dos casamentos está vindo muito por essa questão da desconstrução dos símbolos dentro do casamento, da desconstrução dos papéis. Então as pessoas ficam perdidas, elas não sabem qual é a posição, elas não sabem o que elas têm que fazer. Então um quer passar por cima do outro e fica uma questão desordenada. E é lógico que o casamento não vai dar certo, é lógico que o casamento vai chegar ao fim, porque os papéis estão trocados, está desordenado. Então, se eu tivesse entendido isso desde o começo, né, se eu tivesse tido essa visão do papel da mulher e do homem, e não de uma forma distorcida, mas uma forma real, a forma ordenada como deveria ser, muitos problemas teriam sido evitados e eu não teria chegado a quase me separar. Mas isso foi importante para que hoje eu pudesse ajudar outras mulheres, né? Para que hoje eu pudesse trazer essa visão da restauração do casamento e também para ajudar essas mulheres que muitas vezes não entendem qual é o seu papel, não se sentem perdidas no seu casamento e que precisam de uma orientação, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e que este conteúdo tenha edificado você, tá bom? Então, eu te vejo nos próximos vídeos.